Olá, pessoal. Vamos iniciar agora a sessão de leitura da disciplina Biologia Celular. Começando aqui no módulo tema 1, aliás, começando pelo tema 1, classificação e composição química celular. Lembrando que eu vou repartir o vídeo, mesmo que diminua, eu tenho que repartir o mesmo módulo, porque eu vi que o outro ficou muito grande. Então, vou repartir mais ou menos em sessões de 15 minutos para ficar menos cansativo para que eu estude e para quem estiver acompanhando, tá? Esse tema vai ser dividido em 4 módulos, pelo que eu já verifiquei. Apresentação, módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4 e conclusão. Vamos iniciar, então. Vou colocar na tela cheia para acompanharmos melhor. Classificação e composição química celular. Descrição, classificação e composição da estrutura celular como elementos fundamentais para a existência da vida na Terra. Propósito, compreender a classificação celular e as substâncias orgânicas e inorgânicas presentes nas células é fundamental no estudo das ciências biológicas para a compreensão dos processos fisiológicos em nível celular e orgânico. Objetivos do módulo 1: relacionar a importância do estudo do universo ao estudo dos seres vivos. Módulo 2: descrever a classificação das células. Módulo 3: identificar as substâncias inorgânicas que compõem as células. Módulo 4: identificar substâncias orgânicas que compõem as células. Introdução. A célula é a unidade básica de qualquer ser vivo que sempre vai se originar de outra pré-existente, seja uma planta, um animal, um cogumelo ou uma bactéria. As características de sua estrutura e função combinadas e atuando de forma complementar possibilitam a diversidade de organismos que conhecemos e que eles vivam sob as mais distintas condições. Descobriremos que tanto a estrutura quanto a função estão relacionadas às características químicas que fazem com que todo organismo funcione. Veremos como as células surgiram na Terra em um ambiente primitivo e inóspito, dando origem aos primeiros organismos vivos. A partir daí, conheceremos os níveis de complexidade da matéria viva. Veremos ainda que as diferenças entre os tipos de células, quanto à estrutura ou à função, geraram uma classificação que facilita a identificação e reconhecimento entre os seres vivos. Módulo 1. Relacionar a importância do estudo do universo ao estudo dos seres vivos. Elementos básicos. A humanidade muito busca entender a origem de tudo: plantas, animais, rochas, universo e do lugar onde vivemos. A teoria mais aceita na atualidade para a origem do universo ainda é a do Big Bang, que leva em consideração que o universo não é estático e está em expansão constante. Estima-se que o Big Bang ocorreu há cerca de 13,7 bilhões de anos a partir de uma enorme explosão. A formação das galáxias aconteceu após o resfriamento e escurecimento do universo e com a formação e acúmulo de átomos de hidrogênio. De dentro das galáxias começaram a se formar as estrelas. Durante bilhões de anos, explosões sucessivas ocorridas nas estrelas foram espalhando elementos químicos pesados, compondo nebulosas, responsáveis pela formação dos sistemas planetários, assim como o sistema solar onde vivemos. O sistema solar, e com ele a Terra, formou-se há 4,6 bilhões de anos. Aqui, uma imagem do sistema solar, representação do sistema solar.
A Terra era como uma bola de fogo com superfície extremamente quente, de consistência liquefeita, com alta atividade vulcânica e emissão de gases para a atmosfera, principalmente CO2. Essas condições não propiciaram a existência de qualquer forma de vida até 3,6 bilhões de anos, conforme indicam os registros fósseis. Mas como esses organismos surgiram, já que não havia oxigênio na atmosfera, as temperaturas eram elevadas e não havia água. Vamos compreender isso. Todas as coisas no universo, inclusive você, tudo que consegue observar nesse momento e até o ar que o envolve, são formadas por elementos químicos em diferentes combinações, concentrações, possibilitando formas, texturas, aromas, cores e rigidez, força que caracterizam cada uma delas, que é a representação da Terra recém-formada. Vamos começar pelos átomos. Átomos. Os átomos recebem esse nome por serem considerados, na época em que foram descritos, a menor partícula existente e que não poderia ser dividida. O termo vem do grego átomos, em que a significa não e tomo significa divisão. Embora inicialmente tenha sido considerado indivisível, atualmente sabemos que é possível dividi-lo em partículas ainda menores, como prótons, elétrons e nêutrons, e que estes também podem ser divididos. Conhecemos atualmente 118 diferentes elementos químicos formados por átomos que estão representados na tabela periódica de acordo com as suas propriedades. Tabela periódica dos elementos. Aqui vem a imagem. Uma imagem do átomo, constituído por elétron, prótons, vamos lá, próton azulzinho, nêutron vermelhinho e o elétron azulão aqui. Próton coloração verde, nêutron essa coloração vermelha e o elétron essa cor azul maior. Átomo, representação de um átomo. Continuando. Os átomos são responsáveis por toda a matéria existente no universo e são formados por um núcleo onde estão os prótons e os nêutrons. Esse núcleo é rodeado por uma nuvem de elétrons, segundo o modelo atômico de Schrödinger. Que mais? Os átomos combinam-se entre si, formando estruturas mais complexas, as moléculas. Segundo o modelo atômico de Schrödinger. Moléculas. As moléculas são estruturas de complexidade variável formadas pela união de dois ou mais átomos, iguais ou não, por ligações covalentes. Apresentam duas características básicas: a estabilidade e a neutralidade elétrica. As moléculas podem ser representadas por uma fórmula molecular por meio da representação de seus elementos ou de forma estrutural. Clique nas setas para ver o conteúdo. Aqui nós temos uma molécula de oxigênio, fórmula O2. Molécula de ozônio, fórmula O3. Molécula de água, fórmula H2O. Molécula de dióxido de carbono, fórmula CO2. As moléculas de oxigênio formam o gás que respiram quando são constituídas por dois átomos. Perdão, de novo. As moléculas de oxigênio formam o gás que respiramos
quando são constituídas por dois átomos, enquanto o ozônio, que forma a camada que protege a Terra contra o excesso de raios UV, é formado por três átomos de oxigênio. O dióxido de carbono é fundamental para que os organismos fotossintetizantes realizem a fotossíntese e transformem a energia luminosa em energia química. Por fim, a água, que é formada pela união de dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, é tão importante que chega a ser responsável por mais da metade de toda a matéria viva. A combinação desses elementos forma moléculas cada vez mais complexas que são responsáveis pela construção do que conhecemos, inclusive a própria vida. Temos ainda um grupo particular, as moléculas orgânicas. Sem elas, não há vida da forma como conhecemos. Origem da vida. Os elementos existentes no universo podem se combinar de muitas formas. Dentre elas, são possíveis organizações compatíveis com a vida. Ao longo da história, cientistas buscam essa origem e muitas teorias foram propostas para explicar como e por que a vida surgiu na Terra. Vamos aqui abordar algumas delas. Teoria da abiogênese, também chamada de teoria da geração espontânea, afirmava que os seres vivos surgiam espontaneamente da matéria bruta pelo fato de existir nela uma força vital capaz de gerar vida. Experimentos foram realizados para a comprovação dessa teoria. Exemplo: temos neste caso um exemplo bem conhecido, quando deixaram em um ambiente vazio roupas sujas e grãos, como os de trigo, e após alguns dias foram encontrados ratos no local. Atualmente essa teoria parece absurda, mas foi aceita por muitos anos. Teoria da biogênese postulava que um ser vivo viria de outro ser vivo pré-existente. Muitos experimentos foram realizados na tentativa de refutar a teoria da abiogênese. O biólogo italiano Francesco Redi, no século XVII, foi um dos primeiros a questioná-la e realizou um experimento utilizando diferentes frascos de vidro com pedaços de carne. Alguns foram fechados com gaze, outros tampados e alguns ficaram abertos. Ao final do experimento, nos frascos abertos, onde as moscas tinham livre acesso para pousar, surgiram larvas, enquanto naqueles que estavam fechados não houve o surgimento de nenhuma. O pesquisador concluiu que as larvas eram uma forma inicial das moscas e que estas não surgiam dos pedaços de carne. Experimento de Francesco Redi. Os frascos cobertos, surgimento das moscas, esta é a imagem. Pesquisas continuaram sendo feitas com a aplicação da teoria da biogênese com o intuito de explicar o surgimento de micro-organismos. A resposta para essa questão apareceu muitos anos depois, no século XIX, quando o cientista francês Louis Pasteur realizou seus experimentos, que consistiam em colocar um material nutritivo em frascos com os gargalos curvados, onde esse material manteria o contato com o ar, mas ficaria longe de poeira e outras partículas presentes nele. O material era fervido de modo a garantir que nenhum micro-organismo estivesse vivo dentro dos frascos. Experimento de Pasteur. Frasco, pescoço de cisne. Células. Aqui tem um frasco com células, um frasco sem células, fervido. Aqui células colocadas, introduzidas no gargalo. E aqui sem célula e com a célula só no gargalo. Experimento de Louis Pasteur. Como resultado, em nenhum dos frascos apareceram micro-organismos,
já que estes ficavam retidos nos gargalos curvos. Para a comprovação, alguns frascos tiveram os gargalos quebrados e, após alguns dias, apresentaram micro-organismos, enquanto os outros não. Com esse experimento, Pasteur provou que a teoria da abiogênese estava errada. Criacionismo. Na tentativa de explicar a origem da vida, os religiosos afirmam que Deus é responsável pela criação do universo e por todos os seres que nele vivem, como é descrito na Bíblia em Gênesis. Em Gênesis. Essa teoria é chamada de criacionismo e é ligada à crença religiosa, não sendo aceita pela comunidade científica, porque ela afirma que os seres vivos foram criados exatamente como são hoje, imutáveis, e evidências científicas mostram que os organismos mudam com o passar do tempo. Teoria da panspermia. Essa teoria afirma que a origem da vida não teria ocorrido na Terra, e sim em algum outro lugar no espaço, sendo transportada por meteoros que aqui colidiram, trazendo esporos que encontraram um ambiente favorável, dando origem a formas de vida primitivas. Esta teoria ganhou um pouco mais de força quando foram encontrados compostos orgânicos em amostras de meteorito, mas perdeu espaço por não explicar como a vida teria surgido em outro lugar do universo. Teoria de Oparin e Haldane. Atualmente, temos como teoria mais aceita a de Oparin e Haldane, que explica como compostos inorgânicos se organizaram de modo a dar origem aos seres vivos. Nesta hipótese, a Terra, em seus primórdios, estaria repleta de amônia, hidrogênio, metano e vapor de água, que eram liberados constantemente pela intensa atividade vulcânica à época. O vapor de água condensava e a água voltava ao solo na forma líquida como chuva, e, ao tocar a superfície quente do planeta, voltava a evaporar, iniciando-se o ciclo de chuvas. Toda essa movimentação de elementos acabou por contribuir com a alteração climática da atmosfera, fazendo com que a temperatura da Terra diminuísse gradativamente. Pela combinação do resfriamento da crosta terrestre com as descargas elétricas e as radiações solares, os elementos presentes na atmosfera começaram a se combinar com outros um pouco mais complexos, formando assim os primeiros compostos orgânicos, os aminoácidos. Esses compostos eram levados por meio das chuvas para os oceanos, que começaram a se formar a partir do momento que a temperatura do planeta foi diminuindo, permitindo o acúmulo de água. Esses aminoácidos foram se acumulando nos oceanos primitivos e começaram a se combinar em compostos chamados de proteinoides, semelhantes às proteínas que conhecemos atualmente. Novas reações foram acontecendo ao longo do tempo e esses compostos se organizaram de forma a aparecer em vesículas denominadas coacervados. Com o tempo, os coacervados ficaram mais estáveis e complexos, sendo capazes de controlar suas próprias reações químicas e realizar trocas com com o meio externo. Conforme a complexidade dos coacervados foi aumentando, eles provavelmente foram se aperfeiçoando ao ponto de formar lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, sendo assim considerados os primeiros seres vivos. Aqui uma imagem de coacervados. No século XX, foi realizado um experimento a fim de comprovar a teoria de Oparin e Haldane, em que foi simulada a atmosfera primitiva da Terra, rica em metano, amônia, hidrogênio e vapor de água.
Foi possível criar diversas moléculas de aminoácido, alanina e glicina, assim como ureia e ácido fórmico. Isso comprovou que compostos orgânicos poderiam ter surgido por reações químicas a partir dos elementos presentes na atmosfera. Vou encerrar por aqui esta sessão de leitura e na próxima voltaremos tratando de como os primeiros organismos se alimentaram. Até daqui a pouco, até mais.